Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Matheus. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês, vou mostrar para vocês a demonstração do teorema do impulso, onde diz que o impulso ele é igual à variação da quantidade de movimento. Então no vídeo de hoje vocês irão entender de onde vem, essa fórmula, entre aspas, do teorema do impulso, de onde veio, Então vamos lá. Primeiro a gente vai começar com a segunda lei de Newton, onde diz que a força resultante é igual a massa, o produto da massa pela aceleração, beleza? Força resultante, que é um grandeza vetorial, é o produto entre a massa pela aceleração, que é uma grandeza vetorial também. Aí, beleza. A gente tem que lembrar agora do seguinte, lá da MRV, uma definição de aceleração. Na física, galera, o que é aceleração? Bom, acelerar, pelo senso comum, o que a gente entende por aceleração, é variar a velocidade, aumentar a velocidade, diminuir a velocidade. Só que essa variação de velocidade ela acontece em intervalo de tempo. Então a gente representa a aceleração de uma maneira matemática, assim dizendo, como ΔV. O que é ΔV? Variação na velocidade, dividido por ΔT, que é o tempo que passa, certo, para essa velocidade variar. Isso aqui é o que a gente chama de aceleração. Aí beleza, se eu sei que a aceleração é igual a ΔV sobre ΔT, então é isso que eu vou fazer. Onde tem a A, eu coloco ΔV sobre ΔT, tá? Então é isso que eu vou fazer. Então, força resultante, certo? Vou colocar assim, vai. É igual a M vezes A. Só que A é o que? É ΔV sobre ΔT. Beleza. Agora aqui, M vezes ΔV sobre ΔT. Bom, todo mundo concorda que esse M está sobre 1, E multiplicação de fração é o quê? É o numerador vezes numerador e o denominador vezes denominador, correto? E aí fica o seguinte, vou continuar aqui, Aí fica o seguinte, então a força resultante é igual, vamos lá, numerador vezes numerador, M vezes ΔV, denominador com denominador. 1 vezes ΔT é o próprio ΔT, porque o 1 na multiplicação é um elemento neutro, certo? Qualquer número multiplicado por 1 é o próprio número, certo? Então, 1 vezes ΔT é o próprio ΔT. Beleza. Aí agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse ΔT e vou passar para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ter força resultante vezes o ΔT igual a M vezes ΔV, certo? Eu tenho isso aqui. Aí eu coloco a setinha aqui, porque força é uma grandeza vetorial. Enfim, o que é que eu faço agora, O que é que a gente entende agora? Agora, chega uma parte importante que a gente tem que entender, Que quando a gente fala de impulso, pela própria definição que já vem na cabeça, O que é impulso? Impulso é eu fazer força em alguma coisa, por exemplo, esse pincel, eu fazer força nesse pincel aqui, eu tô fazendo impulso, tô impulsionando, esse pincel. Então, impulso a gente entende muito como se fosse assim uma força, Uma força em um determinado tempo, Quanto maior essa força, menor o tempo. Então quer dizer que se aumentar a minha força, aumentar o meu impulso, aumentei o impulso, menor vai ser o tempo que vai ser para esse pincel chegar aqui. Se eu fizer um impulso pequeno, maior vai ser o tempo para o pincel chegar ali. Então, percebe que força e tempo são grandezas inversamente proporcionais e isso tem muito a ver com impulso. Então, foi exatamente isso, que a galera falou. Força resultante vezes a variação de tempo, o intervalo de tempo, vai ser o que a gente vai chamar de impulso, tudo bem? Até porque, se você ver aqui, o tempo aqui, que ele tá aqui embaixo, e assim, se o que a gente pode concluir? Que, tipo, se a força resultante ela aumentar, esse usado que aumentar, esse ΔT ele tem que diminuir, certo? Pelas próprias definições de grandezas inversamente proporcionais, certo? E, enfim, então, foi isso que a galera falou, que força resultante multiplicado pelo ΔT
é o que a gente chama de impulso, tá bom? E aí a gente tem que lembrar de outra coisa, né? A gente tem que lembrar agora do ΔV. O que é, galera, ΔV? Sempre que tiver um delta na física, né, na química, eu acho também, significa variação, certo? Então, ΔV, que é variação na velocidade, a gente entende que é a velocidade final menos a velocidade inicial, certo? Isso aqui geralmente sempre vai ser assim a variação de alguma coisa. Variação do espaço é o espaço final menos o espaço inicial. Variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Variação da entalpia, a entalpia final menos a entalpia inicial, certo? Então sempre que a gente fala sobre variação, a gente sempre está falando de final menos inicial daquela coisa que está variando, tudo bem? Então, se variação na velocidade é V menos V0, então onde tem ΔV eu coloco V menos V0. Então vai, ó, ΔV menos V menos V0. Então eu coloco aqui entre parênteses, né, porque é uma expressão algébrica, certo? E aqui, já que é uma expressão multiplicando por um número aqui, o que acontece? Acontece aquilo que vocês aprenderam chamado de chuveirinho, né? Mas a gente já comeu muito arroz com feijão, né? E a gente não chama mais de chuveirinho. Como que é o nome disso? O nome disso é distributiva, né? Então a gente distribui, né? Aqui e aqui. Beleza ou não? E aí vai ficar o quê? Vai ficar o seguinte, ó. Vamos lá. Vai ficar impulso igual a m vezes v. Quanto que é m vezes v? É mv, normal, certo? Aí, m vezes menos v0. Bom, m vezes menos v0 dá menos mv0, certo? M vezes v0. Tranquilo. Agora aqui a gente tem que entender o que, né? Aqui a gente tem que prestar atenção que o impulso ele gera a variação de um produto, né? Esse produto, né? O que é um produto? Você vai lembrar, né? Produto é a multiplicação entre duas coisas. Então, impulso gera a variação desse produto mv, né? Sendo que a massa de um corpo ela é constante. Então ela não varia. Então só o que está variando aqui é a velocidade. Mas beleza, é um produto. Então o que a gente faz? A gente coloca esse produto como sendo alguma letra. E a letra que a gente representa pelo produto massa por velocidade, massa vezes velocidade, quer dizer, é a quantidade de movimento que o corpo tem, certo? Então mv é a quantidade que o corpo tem. Então a gente representa esse mv pela letrinha Q, tá bom? Então impulso é igual a mv, que é Q, né? A quantidade de movimento, né? Só para lembrar aqui, quantidade de movimento, galera, ok? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade, tá bom? Então, onde tem mv eu coloco Q, tá? É a quantidade de movimento final, porque aqui a gente tem a velocidade final, tá bom? Então, quantidade de movimento final menos mv0, que eu vou chamar de quantidade de movimento inicial, certo? Que é zero. Quantidade de movimento inicial, porque eu tenho velocidade inicial nesse caso aqui, beleza? E bom, como a gente acabou de discutir, quando a gente tem um final menos inicial de alguma coisa, a gente tem a variação dessa coisa, né? Então, se eu tenho a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, eu tenho a variação da quantidade de movimento. Então, a gente conclui que impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Então, a gente chega na conclusão que impulso ele é igual a ΔQ, certo? Que é a variação da quantidade de movimento. Então, essa é a demonstração dessa fórmula, né, entre atos. E por hoje é só. E valeu e até a próxima. Fui.